Olá pessoal, vamos lá para mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado dos investimentos. E certamente você deve ter percebido aí um desânimo, né? Porque quando a taxa Selic ela começa a subir, a renda variável cai, ou seja, ações, fundos imobiliários, ativos mais arriscados começam a despencar e a renda fixa começa a se valorizar muito. Por quê? Porque a taxa Selic começa a pagar mais e os títulos indexados ao IPCA vão ter que começar a dar uma taxa cada vez maior, ou seja, aquele 6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, ou seja, IPCA mais 6.7 começam a aparecer ali na sexta. Não apareceram ainda, porque como vocês devem saber, os funcionários se encontram em greve, ou seja, você não está conseguindo investir nem nos títulos aí do Tesouro, porque os funcionários se encontram de greve, certo? Mas o principal objetivo de trazer esse conteúdo é para chamar a atenção de vocês qual é um dos piores segmentos para você investir neste cenário de Selic subindo. Quando a Selic ela começa a subir, vários segmentos de fundos imobiliários eles são afetados. Um do que não vai ser mais tão afetado são os fundos de papéis indexados ao CDI. Esse se beneficia. Mas quem é indexado ao IPCA, toda a turma de tijolo e uma parte muito grande de papel, MXRF11, CPTR, uma REC11, vários fundos imobiliários são afetados porque ele tem exposição na carteira a títulos indexados à inflação. E esse retorno não vai ser grande porque a Selic está subindo e esses fundos estão muito expostos à inflação, e a subida da Selic é justamente para travar a inflação, ou seja, não permitir a inflação decolar. Então esses fundos de papéis aí vão ficar meio que andando de lado e pagando o mesmo dividendo. Mas dentro dos setores tem um que se você tiver na carteira, você vai levar muito fumo daqui para frente, que é o fundo de fundo. Por que o que é o fundo de fundo? O fundo de fundo é um fundo imobiliário que vai comprar cotas de outros fundos. Ou seja, ele tem como principal característica simular o IFIX. Então o que acontece? Se eu tenho dentro da minha carteira cotas de fundos imobiliários, o que vai acontecer? Quando a Selic sobe, o que vai acontecer? Nessa cesta de fundos imobiliários que tem dentro de um outro fundo, que forma o fundo de fundo, vai cair. E aquele duplo desconto maravilhoso que todo mundo usa para justificar a compra deste fundo de fundo, aí agora, na queda, não vai ser mais aquele belo do desconto sobre desconto. Por quê? Quando a Selic estava caindo, muita gente falava assim, não, compre fundo de fundo porque ele é muito bom. Porque você compra ele descontado e os fundos que estão dentro dele está descontado. Beleza, muito bom. Entretanto, quando a taxa Selic começa a subir e os fundos começam a cair, você tem queda dentro de queda. Por quê? O seu fundo de fundo vai cair e os ativos que estão dentro dele vai cair ainda mais. Ou seja, você vai perder muito dinheiro nesse momento com fundo de fundo, certo? Então é algo que você já precisa estar ciente como investidor. Você vai ver os fundos de fundos despencar. Por quê? Porque quando você tem um IFIX, é uma carteira ali teórica, uma carteira ali bem mais maleável. Já o fundo de fundo, você não consegue girar esses ativos no atual momento. Porque se você vende agora, o seu PL despenca. O seu PL vai lá para baixo. Você vai vender cotas que você tem dentro do próprio fundo, vender nesse momento de queda, isso é um baita prejuízo. Então os fundos
vão ter que segurar essas cotas e esperar cair, ou seja, despencar, para quando subir de novo, atingir as máximas de novo, aí sim vender. É por isso que tem um fundo imobiliário, vocês devem conhecer, que é o IRDM11. Ele não é bem um fundo de fundo, mas ele tem muito fundo imobiliário na sua carteira. E como ele tem muito fundo imobiliário na sua carteira, muito pulverizado, Tordesilha, ele tinha HCTR, tinha DEVA 11, um horror de cotas, até hoje ele não consegue vender. Por quê? Porque estes fundos estão lá no buraco, estão lá no fundo do poço. E se você vende agora, você afeta o PL do fundo, porque uma parte desse patrimônio líquido do fundo vem de cotas que ele adquiriu. Então, se você tem fundo de fundo, se prepare, porque é a área que você vai mais sofrer. Por quê? A maioria dos fundos de fundos tem muito outras cotas de fundos imobiliários de tijolo, né? Tem fundos de papéis? Tem. Só que boa parte desses fundos de papéis não são indexados ao CDI, são indexadas ao IPCA. Por quê? Porque você quer um retorno a longo prazo, você não quer um retorno até curto prazo. Então os fundos de fundo são cheios de cotas de fundos de papéis, mas indexados ao IPCA. Então nesse momento de subida é para baixo, ou seja, você vai ver ali o seu fundo de fundo despencando. Por isso que esse momento da estratégia lá do BCFF11 de fazer essa transição para se tornar high grade, tinha muita gente elogiando o BCFF11 por ele fazer essa transição, mas na hora de subida da Selic não sei se é bom. Por quê? Porque vai entrar agora no bojo outros ativos que são prejudicados com a subida da Selic, né? Então, não sei se a decisão já foi tomada, mas não sei até que ponto isso está valendo a pena, certo? Então, uma coisa interessante também, para não dizer que o fundo de fundo ele é ruim. O fundo de fundo, né, tem alguns investidores, né, que eles dizem a seguinte tese sobre o fundo de fundo. A tese do fundo de fundo é você investir em fundo de fundo, você que não gosta de estar acompanhando fundos imobiliários. O que é que você faz? Você compra um fundo de fundo, que é uma espécie de ETF, ele vai dar o dividendo ali na média ou abaixo da média e você vai levando, porque você tem outros ativos que te dão muito mais retorno, mas o fundo de fundo ele vai te dando aquele retorno ali previsível e você vai usando para comprar outros investimentos. Então tem gente que tem fundo de fundo por causa disso. Já tem outros que tem fundo de fundo só para ter mais um segmento. Por exemplo, tem muito investidor que ele tem 32 fundos imobiliários diferentes e além desses 32 ele tem um fundo de fundo, que sinceramente eu não entendo. Se você tem 32 fundos imobiliários na sua carteira, era melhor você comprar 3 ou 4 fundos de fundos, seria bem melhor do que você ter 32 fundos imobiliários. Você diz, não, mas eu faço isso pela diversificação. Mas o fundo de fundo já é diversificado e você ter 32 fundos imobiliários na sua carteira, qual é o problema? Você não acompanha esses 32 e por você ter 32, ao invés de você reduzir o risco, você pega o risco. É o exemplo que eu sempre dou, escola do RDM11. Eu chamo isso porque eu aprendi muito com o RDM11. O que é que o RDM11 fez? Ele pulverizou tanto a carteira de fundos imobiliários que estava dentro, que essa diversificação, ao invés de proteger o RDM11, fez com que o RDM11 pegasse o risco. Ou seja, você está tão pulverizado que uma coisa pequenininha que não deveria lhe afetar, vai lhe afetar por causa que você está tão pulverizado. Então, se você é investidor e você tem 32 fundos imobiliários, na minha visão, na minha concepção, você não entende muito de fundos imobiliários, com todo respeito, porque com 32 fundos imobiliários você não acompanha esses fundos imobiliários. Você só está preocupado em diversificar e receber o dinheiro, você não está nem aí, você não tem nem interesse no segmento de fundos imobiliários, porque para você
acompanhar ali, você tem que ter no máximo 8, 12 e olhe lá. Aí você nem dá conta, porque geralmente você não tem só fundos imobiliários, você tem outras coisas e você não é investidor profissional não, você tem um emprego, você tem família, você tem outra responsabilidade onde você ganha dinheiro e uma parte você investe. Então, você que tem essas carteiras aí mirabolantes, muito cuidado, você diversificando, às vezes você pulveriza. Tem uma terceira escola de fundo imobiliário, que é o trade de fundo imobiliário. O que acontece? Alguns investidores eles começaram a perceber que é possível ganhar dinheiro com fundos imobiliários fazendo trading, que é aproveitar esses momentos que a taxa Selic está subindo, os fundos de fundo eles vão despencar, ou seja, se você tem fundo de fundo na sua carteira, você vai levar no coco, ou seja, na cabeça. Você tem que estar preparado porque vai beijar lá embaixo, porque como é muito pulverizado, tem fundo que vai cair 50, tem fundo que vai cair 25, tem fundo que vai cair 70, tem fundo ruim que já está lá embaixo, vai cair ainda mais. Então tem muita gente que aproveita esse momento de Selic, vai acompanhando a queda do fundo de fundo. Quando estabilizar, você compra ele lá embaixo, né? Você compra ele lá embaixo. Quando iniciar de novo o ciclo de queda da Selic, esse fundo de fundo ele volta a subir, né? Porque os fundos imobiliários começam a se valorizar de novo, porque a renda variável se valoriza. Então esses fundos de fundo ele começa a subir. Quando ele começar a subir, que você sentir que a Selic vai subir de novo, você vende. Que é o que nós chamamos de trade de fundo de fundo. Aí você ganha duas vezes. Você ganha no rendimento, você ganha na cota, paga ali os 25% de imposto de renda devido à venda lá no topo, né? Então você consegue fazer esses movimentos, certo? Então você consegue fazer esse movimento muito mais com fundo de fundo do que com fundo imobiliário individual. Por quê? Porque o fundo de fundo ele simula o IFIX. Então basta você acompanhar como é que o IFIX se comporta. Porque a maioria dos fundos de fundos eles simulam o IFIX e eles perdem para o IFIX. A pior coisa é você ter um fundo de fundo. Geralmente ele perde para Selic ou perde para o próprio IFIX. Aí você diz, não, mas quando eu boto o rendimento, não. Quando eu boto o rendimento ele supera. Não, mas claro, né? Quando você coloca o rendimento, claro que ele vai conseguir bater. Mas se você for acompanhando ali a cotação, vai acompanhando o IFIX, né? Dificilmente ele vai descolar, né? Então, muitos investidores usam essa estratégia, trader de fundo. Só que você precisa saber fazer. Né? Não adianta eu falar aqui e você ir lá e tentar fazer. Então, se segura nas cadeiras, porque fundo de fundo vai cair. Agora, se você sabe fazer trade de fundo, aí quem sabe mais uma rica oportunidade, né? Assim como a Selic estava 13,75, de você fazer um belo trade aí de fundo, certo? Então, valeu, vocês têm sempre acompanhado os vídeos aqui do canal, tudo que eu aprendo aqui eu venho compartilhar com vocês. Pode ser que algumas informações dessa minha, né, não sejam tão bem rebuscadas e elaboradas, porque também eu estou aprendendo, mas mania de professor. Tudo que eu aprendo, eu venho aqui e compartilho com vocês, que da mesma forma que eu ganho, né, eu espero também que vocês ganhem, porque um dia, também assistindo aqui conteúdo de professores aqui, né, como o professor Ricardo Natali, né, eu tinha uns dinheirozinho guardado lá na poupança, olha. Aí eu assisti no vídeo do professor Ricardo Natali, foi quando ele me despertou para os níveis de investimento, eu perdi o medo e comecei a investir. Né? E ele é um dos grandes educadores e ele acabou me influenciando, né, a fazer esse movimento. Né? Então, essa minha gratidão ao professor Ricardo Natali, que é um professor de educação financeira, e através assistindo o conteúdo que ele produz, foi que me despertou para deixar ali a poupança e começar a investir em outros ativos. Qualquer dia eu compartilho aqui a minha carteira com vocês, certo? Então valeu, você que não é seguidor do canal, segue aqui o nosso canal,
Eu que tenho essa mania porque eu sou professor, pessoal. Então eu sou farmacêutico de formação, né? E tudo que eu aprendo eu venho aqui e compartilho com vocês, porque eu dou aula na faculdade, então eu tenho essa mania de tudo que eu aprendo eu gosto de ensinar, porque quando a gente ensina, a gente aprende ainda mais, certo? Então segue aí o nosso canal, comenta, compartilha, diz se você tem fundo de fundo aí na sua carteira e como é que ele está performando, certo? Um abraço para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do canal.